O direito brasileiro não permite que haja, pela lei da ficha limpa, o registro válido daquele que tenha sido condenado a partir de um órgão colegiado, ou seja, basicamente de segunda instância. O senhor está dizendo que juridicamente é isso que se tem no Brasil. Uma candidatura, então, de um sujeito condenado em segunda instância, ela não poderá existir. É o que tem prevalecido na jurisprudência da Justiça Eleitoral brasileira. Bom, então com essas últimas palavras, quem foi que tomou um golpe? Será que não foi o povo brasileiro? Me diz você. Comenta aqui que eu quero saber. Não esquece de compartilhar esse vídeo, se ele não cair, né? E se inscrever no canal se não for inscrito. E deixa o like. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui, Brasil! What's the first thing you liked about me? O sequestro ideológico da imprensa brasileira é o pior do mundo inteiro. E nós estamos falando de uma imprensa mundial que há muito tempo foi sequestrada por uma ideologia perversa, nefasta, que já levou à morte milhões, centenas de milhões de pessoas. Mas o caso do Brasil é um caso que se destaca, é um caso que tem algumas peculiaridades únicas da nossa nação. Vamos lembrar que quando o Bolsonaro era presidente e levava milhões de pessoas para as ruas, a imprensa batia nele todos os dias inventando mentiras e fake news. Vamos lembrar apenas de algumas, né? O leite moça, a questão do Viagra, a questão do porteiro do condomínio onde Bolsonaro morava. Era vergonhoso ver a imprensa brasileira trabalhando daquela forma para difamar o nome de alguém que tinha sido democraticamente eleito. Quando você vê a questão do Lula, é invertido. Você vê que mesmo a imprensa trabalhando ativamente para passar pano para as aberrações cometidas por essa facção criminosa, e mesmo assim a reprovação dele não para de aumentar. E aí saiu algumas matérias hoje, né, uma última pesquisa do Lula, tá lá. Ele começou com aprovação, assim, cara, lembrando, isso aqui é o IPEC, não corresponde à verdade, mas é um termômetro de como está a situação do governo. 57 reprovação, 35 desaprovação. Agora já está praticamente empatado, né, dentro da margem de erro. A avaliação do presidente, está tudo igual. Ótimo e bom, ruim e péssimo. Mas olha a distância que era lá atrás. Era metade. O bom era quase o dobro. E aqui nós temos a confiança no presidente. Mais da metade do povo brasileiro não confia no presidente. Isso que dá colocar um ladrão na presidência. Mas o que chamou a atenção, eu quero que vocês vejam, é como que a imprensa ela trabalha como se querendo dar sugestões para o Lula de como ele deve governar para diminuir a sua reprovação. No Bolsonaro, era criação de narrativas para aumentar a reprovação. No Lula, é uma tentativa de ajudá-lo a diminuir, né, com críticas muito ponderadas. Dá uma olhada. O plano principal do governo Lula, vamos colocar assim, é a vida real do brasileiro. O que a gente falava a barraca da feira. Ele assim, sair da Amorinlândia, o mundo do Amorim, e outro, outro mundo. É outro mundo, o mundo lá do Itamaraty. Sai da Amorinlândia. E estava me dizendo que existe uma percepção, e a gente falava isso muito aqui sem pesquisa, que o Lula olha muito para fora e está olhando um pouco para dentro. Então tem que viajar ao Brasil, tem que ouvir. O Lula sempre foi. O problema é que o Lula não pode viajar ao Brasil. Vocês tentam esconder o fato de que onde quer que ele vá, a rejeição faz com que ele entre na cidade. O líder, assim como o Bolsonaro é um líder que entende do seu povo, entende de traduz, tanto né? é que mobilizou no domingo, no dia 25. O Lula olhou para... Mas não foi só 30 mil pessoas ou 180 mil pessoas? Agora vocês estão admitindo que foi uma das maiores manifestações da história, né? Aquilo e pensou o óbvio. Eu entendo de povo, eu Lula, eu sei que o Bolsonaro também entende de povo. Só que isso é temperatura, é termômetro de rua. Para entender, como esse assessor me dizia, citando aquela trecho clássico do Gilberto Gil, que é: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então assim, é você olhar e sentar e conversar e falar. Quando a gente fala de interlocução com o evangélico, não é se converter, cada um Isso que a Globo está fazendo se chama media training. Políticos pagam uma fortuna para isso. É media training e o coach, né, de como que o Lula deve falar, como que ele deve se portar, como que deve ser o discurso dele. A imprensa fazer isso para um presidente abertamente, como se fosse uma coisa natural, é escatológico, é uma abominação. A religião é livre, cada um faz o que quiser. Mas é você ouvir o evangélico, é você ouvir o segmento e tentar... Mas o Lula vai ouvir pessoas que eles querem prender, que ele considera que nem a gente? É uma pauta convergente, porque o evangélico, antes de tudo, por óbvio, come, bebe, dorme
Precisa pagar as contas, como é que faz? Falo do evangélico como se fosse uma espécie, uma coisa assim, amórfica, tipo assim. O evangélico, ele também se reproduz. É o nojo. Você consegue perceber o nojo desse pessoal, dos cristãos? Exemplo da vitória do Paz sobre o Crivella. Como é que o Paz conversou com os evangélicos? Dizendo o seguinte: o ônibus está ruim, o posto de saúde está ruim, a escola está ruim, o asfalto está cheio de buraco, a luz não está acendendo, Crivella é um desastre, vamos voltar a cuidar da cidade. Aí vale o quê? Valeu mais o voto do morador do que o voto da fé.